Bom dia, amados irmãos. Bom dia, Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Bom dia, hoje 20 de novembro, tá? Essa segunda-feira maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando no mais um Fé e Café, o programa de devocional diário das nossas manhãs. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor fale no seu coração e você seja ministrado pela presença de Deus através da sua palavra, quando nós estamos compartilhando aqui nesse momento. Deus abençoe a cada um de vocês aí. E nós estamos aqui hoje com o nosso pastor Vicente. Dá um oi aí, meu pastor. Gente querida, bom dia, pastor Demétrios. Bom dia, povo de Deus querido e amado, né? Esse momento tão precioso desta segunda-feira, e é um feriadão bonito, né? Você ficou sábado, ficou domingo, agora é segunda-feira. Agora faz uma coisa maravilhosa, assim como você está sendo abençoado com mais um Fé e Café, esse devocional espetacular, maravilhoso, de reflexão, a palavra de Deus ali sendo ministrada ao nosso coração, um verdadeiro alimento, puro alimento. Compartilhe o link com alguma pessoa que você ama, com seus amigos, coloque nas suas redes sociais, isso é muito precioso. Seja abençoado, mas também torne-se um abençoador de vidas, compartilhando esse momento tão especial. Vamos em frente. Aleluia, aleluia. E se você puder fazer isso, faça, meu irmão. Compartilhe com quem você puder agora, com seus parentes, seus familiares, esposa, marido, irmão, irmã, cunhado, sogro, sogra. Vai espalhando o link dessa transmissão agora, para que você possa compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus nesse momento, nessa manhã, em nome de Jesus. E, pastor Vicente, hoje a gente vai continuar compartilhando aqui o Evangelho de Mateus, não é isso? Exatamente. Vamos compartilhar aqui o Evangelho de Mateus, e eu quero convidar você que está nos acompanhando nesse momento, que abra aí a sua Bíblia, ou o seu aplicativo de celular com Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, e nós vamos compartilhar a partir do versículo 43 até o 45. Amém? Eu vou pedir para que o pastor Vicente faça essa leitura, e em seguida nós vamos compartilhar. Vamos lá, queridos. Tem um subtítulo em algumas Bíblias, né? A estratégia de Satanás. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aleluia. Aleluia. Pastor, esse texto aqui é um texto bem interessante, que fala justamente do que é que Satanás faz com os seres humanos, né? E a gente pode linkar esse texto com outras passagens do Novo Testamento, com outras passagens aqui das Escrituras, que podem nos ajudar a esclarecer. Mas, versículo 23 diz assim, né, o senhor acabou de ler: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Pastor, o que vem a ser esse espírito imundo e quem vem a ser esse homem do qual esse espírito imundo saiu, né, e agora está procurando lugares áridos para habitar? É muito interessante, pastor Demétrio, que um pouco antes o Senhor Jesus libertou uma pessoa que era muda e surda, que estava sobre o domínio de demônios. Poderia ser essa pessoa, mas logicamente que não é. A Bíblia não enfatiza que é essa pessoa. Mas ali estava uma pessoa que foi liberta de uma opressão maligna, que o Senhor tirou, expulsou aquele demônio. Mas isso acontece com todo aquele, ou melhor, pode acontecer com todo aquele que, tendo recebido a palavra de Deus, a ouve, tal como aquela semente, né, preciosa, que caiu em um terreno que não era o terreno fértil, mas um outro tipo de terreno, e vendo as dificuldades, pulou fora, né? Resolveu deixar
o caminho do Senhor. E aí ela foi arrumadinha, como diz o texto, a casa está toda ornamentada, está bonitinha, está varrida, né? Mas só que esses espíritos imundos são demônios, na verdade. São demônios, né? É preciso que enfatize que esse espírito imundo não é um espírito de pessoas desencarnadas. É bom falar isso, né, por causa de muita loucura que a gente tem escutado no nosso meio. Não, são demônios realmente que saem, durante a pregação do Evangelho, há aquela libertação, né, aquela cura momentânea, espiritualmente falando, e eles ficam perambulando por aí, não tem lugar, não vai ter sossego, né? O lugar deles é o inferno. Então, o livro de Efésios, capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra esses demônios, potestades, principados, potestades, que estão por aí perambulando, procurando, como o leão, ao estar ao derredor, alguém para devorar, né? E então, ele volta, e aí o estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. Mas a gente precisa olhar aqui que o Senhor está falando de uma geração perversa. Veja que, o capítulo 12, o Senhor Jesus está enfatizando muito essa questão dos fariseus, dos saduceus, daquela turma contrária, daquela turma que se opunha a tudo que é de Deus. E aí a gente precisa transportar essa narrativa bíblica de 2000 anos atrás para a nossa realidade de hoje, porque eu sempre penso e vivo, e o meu conceito é esse, o Evangelho é prático, e nesses dias nós temos que trazer essa realidade para a nossa vida. Aquilo que acontecia continua acontecendo nos nossos dias. E aí o risco, o perigo de nós termos o coração duro e sermos chamados, como o Senhor chama, geração perversa, né? Então, essa geração perversa é aquela geração blasfemadora, que o Senhor vai falar também da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é rejeitar a palavra da salvação, é rejeitar o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, e é dizer não para tudo isso, é rejeitar o grande amor de Deus e a grande salvação que Ele nos concede. Não sei se a gente conseguiu, dessa pequena introdução aí, fazer alguma narrativa que traga entendimento para nós, porque ainda tem muita coisa aqui para muita coisa aqui para a gente conversar, mas já deu para ter um norte, né? Interessante que o pastor Vicente acabou de trazer essa questão do contexto, né? da situação em que Jesus diz essas palavras aqui, do verso 43 ao verso 45, e a gente lembra o quê? Que ele tinha acabado de expulsar o demônio que resultou na cura de um enfermo. Sim. Não é? E logo em seguida vem a blasfêmia dos fariseus. Né? O que é que os fariseus dizem a respeito de Jesus? Isso aí expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Né? E o Senhor repreende aqueles fariseus, repreende aquela geração. E eu percebo aqui, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, que Jesus devolve a ofensa. Sim. Porque ele diz que essa geração, assim também acontecerá a essa geração. Né? Aquela geração daqueles fariseus, daquele pessoal incrédulo, é essa geração de que o espírito imundo foi expulso, houve a presença de Cristo chegando, né? Expulsou as hostes do inimigo, mas como não houve conversão, como não houve arrependimento, como não houve mudança de vida, né? Aquela geração, infelizmente, foi possuída, foi endemoniada em um estado muito pior. Muito pior. Por isso que o Senhor vai chamar os fariseus, os saduceus, essa turma de filhos do diabo, por conta do comportamento que eles tinham, né? De rejeitá-lo de uma forma tão contundente, tão categórica, de uma forma tão revoltante, na verdade. E aí, nós, nessa narrativa, temos que lembrar, foi até na sexta-feira, falamos aí sobre os sinais, né? Eles queriam afrontar o Senhor Jesus, eles queriam sinais. E o Senhor, mais uma vez, chama essa turma toda de geração perversa. E é muito interessante que a gente precisa contextualizar para os nossos dias, porque hoje não é muito diferente nós percebermos em nosso meio cristão evangélico a turma buscando sinais, né?
E o maior sinal que nós temos está na própria Sagrada Escritura. O próprio Senhor Jesus diz, olha, examina a Escritura porque elas testificam de mim. Sim, elas falam de mim. Então, muitas vezes nós estamos buscando... e aí eu me lembrei agora, eu vou fazer uma parêntese aqui, já que a gente está falando aqui de demônio, né? De uma pessoa conversando nesse nosso meio, e aí a pessoa disse, não, mas eu gosto muito de ir naquele lugar, assim, porque lá a gente vê umas coisas, manifestações, a gente vê sinais, né? Exatamente o que o senhor está falando aqui. E a gente vê, inclusive, os demônios falando, e ali o pastor expulsa os demônios, né? Eu disse, interessante, né? Você vai para um lugar buscando... eu ouvi Satanás falar, né? Para mim, tudo isso não passa de uma falácia, de uma grande encenação. É minha observação pessoal, eu falando para ele e continuo afirmando com relação a isso. Aí eu digo, mas olha, se você quer conhecer Cristo, o grande sinal verdadeiramente está no próprio Evangelho. Olhe para o Evangelho que está cheio de sinais. De Gênesis e Apocalipse são os sinais maravilhosos que o Senhor deixou para todos nós. E a nossa própria grande salvação é um maravilhoso sinal. Mas a gente sabe, a gente percebe também, já que o texto fala que essa turma está, o Senhor liberta, ou pelo menos onde tem a presença do Espírito, a igreja, numa reunião de oração, ele está cheio do Espírito de Deus, né? Aí nós temos aqueles casos de pessoas que manifestam a presença demoníaca, a igreja ora, aquele demônio sai, e aí aquela pessoa, em vez de continuar na presença de Deus, através da presença da igreja, que é o mecanismo de oração, de intercessão em favor das vidas, ela depois abandona esse caminho. E aí vai acontecer exatamente isso que o texto está narrando. E depois você descobre que a vida dessa pessoa ficou muito pior. E eu conheci casos assim, de gente que entrou na igreja, de repente as coisas ficaram maravilhosas, emprego novo, casamento arranjado. Pouco tempo depois, a pessoa estava só buscando os milagres. Os milagres. Estava buscando só a bênção. Que Deus podia dar, né? Vamos buscar as bênçãos do nosso Salvador. Depois que pega as bênçãos, pega o beco, como a gente fala. Só que é o seguinte, nós não devemos buscar as bênçãos, devemos buscar aquele que é o abençoador. É nele que está o grande estilo de vida que nós vamos viver no nosso cotidiano, que vai nos dar a capacidade de vencer, como ele declarou, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, não é sem Jesus Cristo. Então, é impossível. E então nós vamos vencer todas essas adversidades. Deixar um pouquinho para o senhor também. Não, pastor. Agora eu queria abordar um outro assunto aqui, ainda no versículo 43, perdão. O texto diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Aí eu lembro lá de Jó, capítulo 1, versículo 7, quando o texto diz assim, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Aí ele responde, né? Sim. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Pastor, impressionante isso, né? O texto aqui é propício para que nós abordemos um tema muito importante. Os demônios, Satanás e seus demônios são reais. Sim. Ele existe. Não é uma alegoria de alguma coisa, ou uma figura de linguagem da Bíblia, não é algo que é apenas uma metáfora, faz alusão a algum aspecto do ser humano, não. Satanás e seus demônios são reais, são pessoas. Sim. São pessoas. E eles atuam nesse mundo, né? Estão nesse mundo. E Jesus aqui falando no versículo 43, diz que o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E aqui em Jó, que eu acabei de ler, o Satanás responde para o Senhor, né? Que ele ele vivia de rodear a terra e passear por ela. Pastor, os espíritos imundos, né? Eu queria que o senhor comentasse isso. Os espíritos imundos, a possessão maligna, isso é coisa que a gente pode ver hoje na igreja de hoje, ou é só coisa que está no texto bíblico, está nos evangelhos, mas não existe mais nesse tempo moderno que nós vivemos de tecnologia, de internet, de conhecimento científico, enfim.
Bem, os 4 evangelhos que narram o nascimento, a vida, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus foi quem mais falou contra Satanás, do perigo do inferno. Então, o Senhor Jesus nos alertou muito com relação a essa questão. Isso é um fato. Na narrativa que nós estamos vendo aqui, os desertos que são falados aqui nesse texto são como habitações do diabo. E isso está no livro de Jó, como você falou. Nós vamos ver também Apocalipse 18:2, que diz assim, é interessante. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundos, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A Babilônia existe hoje? Não, ela hoje é um deserto, né? E aí tem uma figura de linguagem aqui que nós precisamos compreender. O que é o deserto? É um lugar árido, que não tem nada ali, é um lugar que é inóspito, não é propício para a vida. E Satanás é um espírito realmente imundo, naturalmente, que vai vagar. Ele está habitando dentro de um ser, possui aquele corpo, domina aquele corpo, e ali satisfaz os seus instintos bestiais, como a gente costuma dizer, mas quando ele é expulso desse lugar, ele vai para onde? Ele vai para esse deserto. É interessante que o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado por quem? No final, Satanás, o diabo, Satanás, foi lá tentar o Senhor Jesus no final dos seus 40 dias. E aí, nós olhando, eu estou olhando aqui para o texto novamente, para a gente trazer ao nosso entendimento, esse mau espírito que é banido, que fica agora em lugar ermo, sem nenhum tipo de sossego, sem repouso, ele não encontra sossego nem alívio, né? E existe ainda a monotonia. Se tem um lugar monótono, é o deserto. Né? Não tem nada, a paisagem é sempre a mesma. Sei que não. E aí, olha só, o texto diz que ele fica perambulando, mas de vez em quando ele vai dar uma olhada lá na antiga habitação dele, vai lá ver como é que está aquele lugar que ele habitou por um tempo, ver se a porta abriu de novo. E aí é nessa hora que mora o perigo. Você abrir a porta de novo para ele. O Senhor vem, entra, veja bem, o Senhor Jesus não entra invadindo, ele vai bater na porta. A porta abre, ele entra, faz morada, ele arruma toda a casa. Né? Mas você resolve tirar o Senhor Jesus. Não, Senhor Jesus, é o seguinte, o Senhor está me incomodando muito aqui, tem muita exigência, tem não sei o quê, eu não posso mais fumar minha maconha, o Senhor não quer mais que eu tome aqueles pileques, né? O Senhor quer que eu não bata mais na mulher, o senhor não quer mais que eu adultere, o Senhor quer que eu largue a pornografia, é demais, Senhor, não dá. Vai-te embora, deixa eu viver minha vida. Aí né? o Senhor sai, né? O Espírito de Deus sai daquele ambiente, sai do seu corpo, e aí o que vai acontecer? Aquele que está no deserto passeando, ele vai de vez em quando, ele está passando ao derredor, né? Do mundo. Ele vai lá e diz: opa, o negócio aqui está para mim de novo, a porta abriu. E aí, meu amigo, a desgraça está feita. É verdade. E, pastor, eu lembrei de outro texto aqui muito importante, que aí já é o contraponto, né? A vida do crente, aquele que recebeu a Cristo na sua vida, ele tem o Senhor Jesus como aquele que habita dentro dele de fato, né? E isso, lógico, quando a gente está falando, usando essa analogia da casa, né, em que Cristo vem habitar dentro, a gente está falando de alguém que está vivendo a vida de Deus, está vivendo a vida de Cristo, né? Está seguindo a palavra. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, tem um texto muito interessante que nos alerta justamente para esses que são do Senhor. Né? Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para poder tragar, alguém para tragar. Resistir-lhe, versículo 9, olha que interessante. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estarão cumprindo na vossa irmandade estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, é nosso dever né, resistir a Satanás, entendendo que ele está ao nosso derredor. Né? Ao nosso redor está o Senhor, dentro de nós, ao nosso redor está o Senhor, seus anjos, e Satanás fica correndo ali por fora. Né? Eu estava conversando exatamente sobre esse texto ainda há pouco com um adolescente aqui no gabinete.
Satanás fica correndo por fora, procurando a quem possa tragar. Mas é nosso dever como cristãos, como servos de Deus, resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse texto é importante porque mostra que o diabo de fato existe. Sim. A gente não deve brincar com ele, a gente não deve tratá-lo como se ele fosse um cão sarnento chutado, né? A Bíblia descreve ele como se ele fosse um leão. Ele não é o leão. Sim, o leão jamais. É o leão da tribo de Judá, mas ele ruge como um leão, tentando tragar quem ele puder tragar. Pois é, né? A gente fala muito em pirataria, né? Porque é uma coisa natural nos nossos dias, natural, mas é anormal, isso não é de Deus. Então, né? É comum, né? Hoje a nossa cultura de levar vantagem, né? Leva muito a essa questão da pirataria, né? Então, você tem o original, né? Que é o verdadeiro, mas você tem o pirata, né? Então, o Satanás é aquele leão pirata, né? É o vilão pirata, é o falso, né? E muita gente se encanta com tudo isso. Mas, pastor, a narrativa aqui ela é dramática, né? Ela é extremamente dramática porque a gente, olhando aqui, ele diz o texto que ele encontra a casa vazia, né? Agora, varrida e enfeitada, né? Quando ele está voltando, encontra ali. E só que ele encontra uma outra coisa também, que nenhum espírito bom habita naquele local. Ela está vazia, o texto diz que ela está vazia. Interessante o texto. Eu estava olhando agora e o texto diz assim, ele vai e passeia no deserto e não encontra sossego, e ele volta e encontra a casa vazia. Ou seja, o Espírito de Deus não está ali. Foi tudo arrumado, foi tudo ajeitado. Aí o que ele faz? Vai fazer a festa, né? Vai fazer aquele estrago. E olha só, ele leva agora mais 7 sócios com ele, mais 7 comparsas. Se antes estava ruim, agora ele leva 7 comparsas, ele leva 7 demônios. Meu amigo, a coisa é complicada, a coisa é dramática demais. Por que eu estou falando dramática? Porque realmente é um drama que fala de vida eterna, mas fala também de consequência ainda nessa vida, né? Porque eu nunca esqueci, eu tenho uma narrativa aqui que eu quero trazer para a nossa ilustração. Uma ocasião nós estávamos nos dirigindo para um grupo familiar, num bairro Novo Israel, naquela época que eu estava por lá, e eu estava na companhia de um pastor sofrido, aquele que passou muito tempo no interior. Nós íamos conversando, né, ali trocando aquela ideia, muito alegre, muito feliz, porque nós íamos nos reunir numa casa muito simples, muito humilde, mas cheia de crente. E aí eu estava conversando com esse, meu amigo, tu já parou para pensar, meu irmão? Essa vida é feita de tanta tribulação, é uma luta diária, você acorda de manhã, lutas para enfrentar, é todo dia. O Paulo falando em Romanos que todo dia nós somos levados à morte como ovelhas para o matador, ou seja, é um desafio diário que nós precisamos vencer. Né? Sim. E então você passa essa luta toda, a vida toda lutando, aí você morre e vai para o inferno. Não dá, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos pensar bem. Né? Você passa a vida toda aqui, esse mundo conspira contra nós, aí você morre e vai para o inferno, irmão. Você já viveu aqui a vida toda sofrendo, ainda morre e vai para o inferno. Já imaginou isso? Meu Deus, não tem sentido. Não tem sentido você continuar nessa vida. Não tem sentido a gente abrir essa porta para Satanás. Né? Quando nós contemplamos a cruz, quando nós contemplamos o amor de Jesus, quando nós contemplamos o amor de Deus e quando nós entendemos e compreendemos o que é grande salvação de fato, você não merecia. A misericórdia de Deus, você não merecia muito menos a graça de Deus, e de repente Ele te concede isso, esse presente que é inestimável, é um presente que nós não temos como comparar com nada nesse mundo, que é a grande salvação. A grande salvação que o Senhor nos dá, né? Isso. Pastor, e assim, o texto, a gente já está no 44, né? Sim. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. É interessante como é que ele fala aqui, a minha casa, né? E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Né?
como a gente pode entender esse texto? E aí eu já vou dar aqui a minha opinião a respeito, né, a minha interpretação, mas eu queria que o pastor também comentasse. Como é que a gente consegue deixar essa casa vazia, né? Lembrando assim, nós somos presbiterianos, numa teologia reformada, que fala que o crente, o salvo em Cristo, ele não perde a salvação dele. Sim. Mas esse texto fala de uma casa que ela foi limpa, varrida, ornamentada, e nesse momento ela está vazia, né? Como é que a gente pode entender esse texto, né? Esse versículo 44, dentro dessa realidade que a gente vive, crendo que a salvação que Cristo nos dá, ela é perfeita, ela é única, ela não se desfaz, apesar do homem, né? Ela não se desfaz. Como é que eu posso entender esse versículo 44? Aqui está falando daquele que vem para a igreja, se desviou e, na verdade, nunca conheceu a Cristo de fato. Ele só experimentou aquela comunidade cristã, ele só experimentou aquela vivência ali na religião, ele só experimentou ali aquela experiência da igreja, né? Mas Cristo nunca fez parte da vida dele. Como é que o senhor entende esse versículo 44? Eu preciso voltar para o capítulo 12 na integralidade para a gente compreender que o capítulo 12 é um enfrentamento que Jesus está tendo com os religiosos fariseus, saduceus, né, com toda aquela turma. Sim. Então, esse é o enfrentamento de Jesus. O capítulo 12 todo é essa narrativa. A gente vai verificar, ele curou o rapaz que era cego, que era mudo, que estava cheio de demônio, e aí disseram que ele era de Beelzebu, né? Então, aí aí eles vão, pedem sinal de Jesus, Jesus diz, não vou dar sinal para vocês não. Olha o que Jonas falou. Ou seja, quem é que detinha os oráculos de Deus? Eram eles. Ou seja, eles conheciam a palavra. Os sacerdotes, os fariseus, eles os líderes religiosos. Exatamente, de Israel. Eles conheciam a palavra. Só que eles conheciam a palavra, mas o coração estava vazio. Ou seja, e aí nós vamos olhar não somente nesta leitura, mas nas leituras anteriores e as posteriores, que vão mostrar que você precisa encher esse espaço que está vazio com aquilo que é necessário. Quem é que vai preencher? É o Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Como eles rejeitaram o Senhor Jesus, então a casa ficou vazia, né? E aí Satanás fez a festa. Mais uma vez eu lembro, Jesus chamou essa turma de filhos do diabo. E é uma palavra muito dura, muito incisiva. Né? É muito incisiva. Ele chama, olhando aqui o texto, eu vou puxar aqui o texto anterior, ele diz umas coisas aqui que assim, eu me coloco na posição dessa turma, escutando falar, né? Assim, ele dizendo assim, esses escribas e fariseus, ele chama geração má. Então, má e adúltera, e vocês me pedem sinal, ou seja, há uma contextualização aqui, minha opinião, que ele não está falando no sentido amplo geral, ele está falando para aqueles religiosos. Naturalmente que isso se transporta para os nossos dias agora. Sempre é possível e é preciso que a gente compreenda, aplicar para a nossa realidade. Nossa vida ou hoje. Seja, eu estou na igreja, frequento o grupo familiar, eu vou aos cultos, participo de ministério, mas a casa, agora eu compreendo tudo, a casa está limpa, né? Mas eu não preenchi com o essencial. E qual é o essencial? É Jesus Cristo no nosso coração, o Espírito Santo no coração. Aí sim, aí nós vamos vencer esse pirata que anda ao redor, né, rugindo como leão, mas ele não é leão, é só um pirata, né? E como o senhor estava falando aqui, que Jesus estava falando, dentro desse contexto, para os religiosos, os líderes do povo, a gente tem que botar, nós como pastor, tem que botar a barba de molho, né? Botar todo mundo de molho aqui. Nós temos que entrar nesse balaio também aí. Viu? Tem que tomar cuidado, vigiar, né? Isso, exatamente. Vigiar, dar o testemunho como
pessoas chamadas ao ministério mesmo, sagrado, sim. para pastorear o rebanho de Deus, para que não venhamos ser encontrados em falta. Né? É uma situação muito séria. Eu também entendo como o pastor está falando, é uma advertência sobre conhecermos a Deus intelectualmente, Isso. mas esse conhecimento intelectual ele não desce para cá, para o coração. Aí me lembrou, Ele pastor, não se torna vida. eu né? vou te interromper porque me lembrou uma coisa maravilhosa. Eu aprendi uma coisa, uma ilustração. A pergunta é assim: qual é a distância, o tamanho da salvação? A distância da salvação, o comprimento da salvação. E eu fiquei pensando, o comprimento da salvação é mais ou menos 30 centímetros, que é descer da cabeça para o coração. Olha aqui a distância, né? É tão simples. O arrependimento, né, que abre essa porta para que o Espírito Santo entre realmente. Esses não se arrependeram. Ele chama de geração má. E esse é o nosso perigo, de nós não termos o arrependimento. Eu entendo como arrependimento aquela sensação de nojo, de repulsa, de náusea pelaquilo que nós praticamos no passado. Que agora não nos permite mais viver. Repulsa pela vida de pecado que tinha antes. Né? Exatamente. Então, isso é arrependimento. Aquela coisa que dá, que muita gente até conta mesmo, né? Que como se botasse a mão assim na consciência, o que é que eu fiz com a minha vida todos esses anos. Né? É verdade, é fato. E o Senhor traz essa pessoa de fato para perto dele. Né? Sim. Verdade. Pastor, vamos adiante. Verso 45, ele diz o seguinte: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha o quadro. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. E aí, pastor, eu vou puxar aqui um outro texto para a gente linkar com esse que nós acabamos de ler, que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22. Você que está em casa, abre aí esse texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22. Olha o que o texto diz. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando seu último estado pior que o primeiro, olha aí a mesma expressão que Jesus usou aqui, né? Não é à toa, porque foi Pedro que escreveu. Sim. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí ele fecha com esse versículo 22, que é impactante. Com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro, certo provérbio, né, ditado popular. Sim. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que coisa, que palavra, hein? É um estado terrível que esse versículo 45 de Mateus 12, ele descreve. Né? Sim. A casa foi limpa, a casa foi ornamentada, a casa foi restaurada, né? Reformada, mas ela se tornou vazia, porque Cristo não passou a habitar naquela casa. Né? Cristo, o Senhor fez o trabalho de expulsar aquele espírito maligno de lá de dentro, mas aquela casa não abriu as portas, como o senhor falou no começo, para que o Senhor entrasse e fizesse habitação naquele lugar. E aí o espírito se dá o direito de dizer: voltarei para a minha casa. É de propriedade. E leva consigo outros 7 espíritos imundos, e aí o estado posterior se torna muito pior do que aquele anterior. Como é a vida de alguém, pastor, que deliberadamente faz isso e decide voltar, como diz aqui o versículo 22 de 2 Pedro, decide voltar como cão, voltar ao próprio vômito. A gente sabe que cachorro faz isso, né? Às vezes ele vomita a comida que ele comeu e vai lá e volta para comer aquilo ali, né? E a porca lavada voltou ao seu lamaçal. Bom, vamos usar a própria Bíblia para dar esse exemplo, então, né? Eu penso que um dos personagens que mais marcam esta característica é Judas. Sim. Judas
andou com Jesus durante pelo menos 3 anos aproximadamente. Ele viu Jesus fazer maravilhas, milagres e maravilhas, e ele resolve vender Jesus, porque o negócio dele era o dinheiro, né? Ele tinha um problema com dinheiro. A Bíblia diz que ele, de vez em quando... Ele era dono, ele cuidava da bolsa, né? Ele era o tesoureiro, de vez em quando, e de vez em quando metia a mão lá e... Exatamente. Então, e ele não perdia a oportunidade, censurou o Senhor Jesus por causa do perfume, né? Que era muito caro, né? Então, assim... e aí, para a gente compreender essa nossa narrativa, o que aconteceu com Judas, que depois ele entregou Jesus, recebendo ali as 30 moedas? Ele percebeu a desgraça que foi que ele fez e ele devolveu as moedas, ele não tinha como gastar. Ou seja, ele foi ao suicídio por si mesmo? Não, foi os demônios que levaram ele ao suicídio. E aí ele colocou a corda no pescoço e se matou, né? Cometeu suicídio. Então, a desgraça, realmente é o caminho da desgraça, né? Você vê, o Judas é um exemplo típico da desgraça. Tem um exemplo lá na Antiga Aliança também, no Antigo Testamento, que é Caim. Caim, o Senhor disse assim, olha, cumpre-te dominar o teu pecado, né? Você tem que dominar o teu pecado. Mas ele não dominou, ele se entregou realmente, né? Era um outro exemplo também, que era filho do maligno, né? E aí nós vemos também que esse camarada viveu uma vida, depois que ele matou Abel, ele viveu uma vida como errante no deserto, no né? deserto. Vivendo sem ele, sem beira. E muitas vezes a gente vê esses mendigos perambulando ali eu vejo a ação demoníaca mesmo, sabe? Eu fico pensando, pastor, uma ocasião, olhando um daqueles jogado ali perto de casa, todo sujo, todo fedorento, cheiro de droga ali, né? Eu fico pensando assim, mais ou menos essa narrativa. É como se Satanás estivesse colocando assim o pé em cima, da cabeça daquele cara, dizendo para Deus, olha aí a tua criação aqui, ó, o que eu faço com ela, né? Olha aqui, está sobre meu jugo. Olha aqui, mesmo, olha aqui, né? Deus, olha aqui, ó, olha aqui teu filho aqui, ó, tua criação aqui, ó. Olha aqui por quem tu morreu, Jesus, olha aqui, ó, o que eu faço com ele. Olha o estado de miséria dele que eu deixo, né? Então, é essa narrativa e essa observação que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, verdade, pastor. Eu estava lembrando aqui de outros exemplos também, né? Quem traiu Jesus não só foi Judas também. Sim. Pedro também traiu, né? Sim. No momento que ele nega Jesus 3 vezes, e na última vez ele pragueja, né? O texto bíblico diz que ele pragueja e fala de forma bastante contundente, dizendo que não conhecia Cristo. Mas ele teve uma diferença muito grande. O texto diz que após ele ouvir o canto do galo, ele sai e chora amargamente. Né? Ele percebe o pecado dele e ele se dói com aquilo, ele demonstra arrependimento com aquilo. Só que como ele entendia que Cristo tinha morrido, que tinha sido, né, capturado e ia para a morte, para ele não tinha mais o que fazer, como se reconciliar, né? E Jesus, quando vai sendo levado pelos soldados, o texto diz também que Jesus olha para Pedro, né? Quando o galo canta, ele nega, Jesus olha para Pedro, aquele olhar deve ter sido terrível para ele. Meu Pai do céu. E aí Pedro vai voltar para pescar, volta para Galiléia, volta a pescar, e naquele encontro ali no Mar da Galiléia que os discípulos veem Jesus na margem e eles, quem é? É o Senhor. E Pedro vai lá em João, como está registrado no Evangelho de João, vai se encontrar com Jesus, e Jesus fala com ele, restaura a vida de Pedro. Pedro tem é praticamente um novo homem, né? A partir daquele momento. A verdadeira conversão. É quando a gente vê que ele passa pela verdadeira conversão, que é diferente de Judas. Judas, ele em nenhum momento demonstra no texto bíblico arrependimento. Ele demonstra remorso. Né? Diferente. Eu traí um inocente. E aí, desse remorso, ele vai cometer o suicídio. Eu lembro de outros casos também. A gente pode lembrar aqui do rei Saul. Sim. O rei Saul foi um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, né? Em alguns momentos o texto bíblico fala que ele, quando estava procurando as jumentas do pai,
foi na casa dos discípulos do profeta e profetizou junto com eles, né? Teve experiências com Deus, teve momentos com Deus, mas em determinado momento ele desobedece frontalmente à lei, querendo oferecer sacrifício quando não era papel dele como rei. E a partir daquele momento ele é atormentado por espíritos malignos, por demônios, ao ponto de só se acalmar quando Davi chegava lá e tangia a harpa. Por causa da ação do Espírito Santo. E aí o fim da vida de Saul a gente sabe qual é. Dele, da sua família, de todo mundo. Né? Uma desgraça. Então, assim, alguém talvez esteja perguntando agora que está nos assistindo, pastor, vocês estão falando tudo isso, eu estou ficando preocupado. Como é que eu sei se eu estou vazio por dentro ou se eu estou cheio da presença de Deus? Se você está questionando isso já é um sinal, já é um indício de que você tem algo bom. Tem algo bom dentro de você que está lhe incomodando, que é o Espírito Santo falando com você, mostrando o caminho, mostrando a verdade, fazendo com que você entenda que você tem que se afastar da vida de pecado. Verdade. Ao passo que aquelas pessoas que não têm o Senhor mesmo dentro deles, como passando pela experiência do novo nascimento, elas são pessoas que nem vão perceber isso. Elas vão viver essa vida religiosa, vão viver essa vida dentro da igreja, vão viver essa vida de falsa piedade, mas em casa é que a gente vê, é que ela vê a caverna dos horrores, né? É onde você descobre que talvez aquela pessoa que se diz santa na igreja, mas na verdade em casa é um viciado em pornografia, ou talvez é alguém que trai a esposa, é alguém que é desonesto nos negócios, nas suas finanças, é alguém que mente mesmo, que tem duas conversas, né? Tem um pastor que é apologeta, que eu gosto muito, numa ilustração que ele fala, que fala pelos dois cantos da boca, né? Por um canto sai uma fala e por outro canto da boca sai outra fala. Né? Tem vida dupla, né? Como a gente chama. E esse é que é o perigo. É quando nós dizemos que estamos no Evangelho, dizemos que conhecemos a Cristo, dizemos que somos do Senhor, mas na verdade a gente não tem uma vida de piedade, não tem uma vida de devoção ao Senhor, não tem uma vida entregue nos pés de Deus e vive escondendo nossa verdadeira face. É verdade. Não é, pastor? Então, para a gente já finalizando, o tempo está se esgotando, já se esgotou na verdade, vamos lembrar uma coisa, o subtítulo que algumas Bíblias trazem é a estratégia, ou seja, os ardis de Satanás. Esse é um ponto, né? Os truques. E vamos lembrar o que o Senhor Jesus falou dele, ele veio para matar, para roubar e destruir. Ele sabe fazer isso muito bem. Ele faz isso com toda a determinação. Portanto, Satanás não brinca de ser Satanás, mas tem muita gente brincando de ser crente. E aí é que mora o perigo, né? Nós brincarmos de ser crente, fazermos de conta que somos crentes. E aí nós vamos cair como esses religiosos. Esses religiosos conheciam a palavra, porém não estava no coração, a casa estava vazia. O coração estava vazio do Espírito Santo de Deus. E é nessa hora que mora o perigo. É nessa hora que a gente precisa abrir os nossos olhos e compreender quem nós somos, quem é Satanás e quem é Jesus. São três figuras que a gente precisa compreender. Eu tenho a natureza adâmica inclinada ao pecado. Né? O mundo está vendendo o pecado e Satanás é o vendedor do pecado. Então, esse conjunto precisa ser quebrado e só o sangue de Jesus pode interromper essa sequência maligna. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo em casa, você que está aí no trânsito, no trabalho, enfim, onde você estiver, vá para a presença do Senhor, vá para os pés do Senhor. Não faça como esses fariseus, esses saduceus, os religiosos, os escribas, né, que viviam uma vida religiosa apenas professavam uma fé que na verdade não tinham. Vá para os pés do Senhor. Se você tem dúvidas a respeito disso, procure o Senhor agora. Procure Deus agora, procure o Senhor Jesus Cristo, procure a cruz de Cristo agora, para que Ele venha na sua vida, adorne a sua vida, limpe a sua vida, mas mais que isso, Ele passe a habitar no seu interior e você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Pastor Vicente, suas últimas considerações, já estamos estourando aqui o nosso horário.
excelente feriado para você, excelente segunda-feira, excelente semana. Que Deus continue te abençoando, nos abençoando, em nome de Jesus. E antes de orarmos, eu só quero lembrar para vocês que no fim de semana do dia 24 ao 25 de novembro agora, nós vamos ter, né, pastor? Nosso retiro de liderança. Não perca, faça a sua inscrição, é 0800 na faixa, né? 24 a 25 de novembro, vai ser lá no CAC, no Complexo de Adoração e Comunhão, é isso o nome lá? Isso, agora não estou lembrado mesmo. agora. Eu posso ter cometido um erro aqui, viu, Zimmer? Mas eu acho que é esse o nome lá. Eu não conheço, mas dizem que é muito lindo. É muito bom, já estive lá. Vai ser maravilhoso, que nós vamos ter um tempo de Deus lá, para conversarmos, para falarmos a respeito do reino, para falarmos a respeito do nosso trabalho em grupos familiares, mas ter um momento de comunhão, de alegria com os irmãos. Então, incentivo a todos, participe 24 a 25 de novembro, que o Senhor nos abençoe nesses dias ali, no nosso momento lá com o retiro de liderança. Mas, pastor, vamos orar? Porque deve ter um bocado de gente aqui que está nos acompanhando, que deve estar assim preocupado agora, pensando na sua vida, pensando na sua caminhada, e muitos desses irmãos, na verdade, estão alertas. Sim, né? Claro. Estão vigilantes, mas ficaram assim, talvez, pensando, temerosos. será? Né? E a palavra que a gente tem para dar é essa, né, pastor? Que o Senhor está com aqueles que são do Senhor, que são dele. Sim. Né? Sempre de braços abertos para receber quem quer que seja. Né? Amém. Ele não Vamos faz orar, essa... pastor, sobre isso? Vamos orar. Deus eterno, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário. E hoje, por meio do sangue de Cristo, dos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação garantida, o livre acesso à presença de Deus. Podemos cruzar o véu do santuário e podemos, Senhor Jesus, chegar no Santo dos Santos e adorar a Deus face a face. Podemos adorar a Deus com integridade, com inteireza de coração. Senhor, que o Senhor esteja mesmo, como nos orienta o apóstolo Pedro, confirmando a nossa salvação a cada dia em nossos corações, testificando em nossas vidas a cada dia que somos do Senhor, que somos pertencentes ao Senhor e que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, como diz lá em Romanos. Amém. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Mas, Senhor, se estiver alguém aqui que está nos acompanhando nesse momento, preocupado talvez com a sua alma, com a sua vida, Senhor, derrama sobre ele, infunde sobre ele a convicção, Senhor Jesus, do arrependimento, a convicção de obras mortas, Senhor Jesus, o arrependimento e a mudança de vida, a mudança de rota, Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus Cristo possa fazer morada nesses corações, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos irmãos, Deus abençoe a vocês. Esse foi mais um Fé e Café. Que o Senhor te abençoe grandemente essa semana, a partir dessa segunda-feira abençoada que nós temos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, rapaz.